Então nós vamos, nessa noite, abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 16, do primeiro ao último versículo, que é o 20. Marcos 16, 1 a 20. Diz assim um texto: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde havia posto. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram tudo isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que os tinha visto depois do ressurreto. Disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará nenhum mal. Imporão as mãos sobre doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes as palavras com os sinais que a acompanhavam. Meus queridos, essa exposição que eu quero com vocês aqui estar atento, fala sobre a ressurreição de Jesus. O que nos faz diferentes das demais religiões é que cremos exatamente na ressurreição de Cristo. Então isso nos torna diferente de todas as religiões que você mencionar a mim. Se você falar do hinduísmo, se você falar do islamismo, nós somos diferentes. Por quê? Porque nós cremos em um Cristo que morreu e que ressuscitou. Apesar de nós respeitarmos todas as religiões, afinal de contas, respeito é bom e eu gosto, a gente gosta, quem não gosta de ser respeitado, não é, irmãos? É tão bom ser respeitado, e a gente não precisa ser desrespeitoso com ninguém. Apesar de ter esse respeito, nós sabemos que o único que ressuscitou foi Jesus. O único que ressuscitou. Não existe outra divindade que esteve entre nós, que morreu e que ressuscitou. Todos os outros profetas, a quem atribuem o surgimento de diversas religiões, estão
no túmulo. Por exemplo, está no túmulo Buda, Confúcio, Maomé, todos estão no túmulo. Jesus não está no túmulo. Ele ressuscitou. E isto nos faz diferentes das demais religiões. O nosso Cristo, nós podemos aqui com muita alegria, isso é falado, é mitigado, desde que a igreja nascera, fora testemunhado pelos discípulos, os pais da igreja, e a mensagem era sempre a mesma. Jesus esteve aqui, teve o seu ministério, foi julgado, foi condenado, foi morto, mas ele ressuscitou. E essa mensagem nós reafirmamos ainda hoje. A ressurreição de Cristo é um anúncio a quem busca, a quem está buscando é porque ele está perdido. Então, a ressurreição é o seguinte: quem está buscando, quem está procurando, é seguro crer. É seguro crer. É seguro crer que Jesus ressuscitou. E é ainda mais seguro que ele vai voltar para nos levar e estar com ele. O mesmo texto que nós acabamos de ler fala também isso. Então, irmãos, a maior testemunha, Gilson, e a testemunha? Qual a testemunha? A maior testemunha deste tema que nós estamos falando, a ressurreição do Senhor Jesus, é a própria igreja. O corpo de Cristo aqui na terra é a maior testemunha da ressurreição de Jesus. Sem a ressurreição, a igreja simplesmente não existiria. A igreja não existiria. Se nós estamos aqui, é porque a ressurreição existiu. Jesus ressuscitou e eu e você somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Uma igreja milenar, há mais de 2000 anos que nós estamos aqui falando e expressando: Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. E eu tenho certeza, irmãos, que as melhores notícias que ecoaram ao longo da igreja na face da terra, as melhores notícias que ecoaram também para as mulheres, as melhores notícias também que ecoaram para os próprios discípulos de Jesus. A notícia é a seguinte: o túmulo está vazio. Não tem ninguém no túmulo mais. Normalmente, irmãos, nós não temos boas notícias quando a gente vai em cemitério, não é? A gente não tem boa notícia porque quando a gente vai a um cemitério, porque um parente morreu, um pai, um tio, um amigo tão importante, as pessoas morreram. E a gente, quando vai a um cemitério, sempre a gente fica ansioso, mas não para ir ao cemitério. A gente fica ansioso, por exemplo, a gente fica ansioso para ir ao shopping. A gente fica ansioso para ir receber uma notícia, por exemplo, aqueles que estão no vestibular e querendo passar numa universidade federal, e ele fica todo dia conferindo o seu computador para receber uma boa notícia, para receber o nascimento de um filho. A mãe fica acalentando a sua barriga e quer uma notícia, e o pai, quando a mãe vai para o parto, ele fica angustiado até ver a foto do seu filho, até ele conseguir tirar a foto e publicar para uns 500 mil pessoas. Ele fica ansioso. Foi assim quando nasceu as minhas duas filhas, e a imagem primeira que eu tenho das minhas filhas nunca saem da minha cabeça. Nunca sai. A primeira imagem da Nicole, a primeira imagem da Karine, elas nunca me saem da minha mente. Mas quando a gente vai a um cemitério, a gente normalmente não ouve boas notícias, não é? Principalmente falando em túmulo, em morte, não é?
A ressurreição de Jesus, eu digo para vocês, e isso eu falo sem medo de errar. A ressurreição é a nossa vitória, é a nossa maior conquista, a ressurreição de Jesus. Ele conquistou por nós na cruz. Não foi nós que conquistamos por algum mérito, por alguma influência. Não, Jesus conquistou por nós na cruz a nossa vitória. E é por isso que nós somos vitoriosos de estar aqui nessa noite ouvindo essa exposição. O Charles Spurgeon, ele diz o seguinte, olha o que ele diz. A ressurreição é a pedra angular do edifício do cristianismo. O cristianismo é um grande edifício, que cabem 2,2 bilhões de seres humanos. Então o cristianismo, olha aqui irmãos, a ressurreição é a pedra angular principal desse edifício que contém mais de 2 bilhões de pessoas. Um dado para você aqui, o cristianismo, hoje, existem esse número que eu acabei de dizer para vocês. A segunda maior religião é o islamismo, que tem 1,6 bilhões de adeptos. E a terceira, o hinduísmo, com quase 900 milhões de adeptos. E o cristianismo, que nós professamos, a ressurreição que nós estamos falando aqui hoje, essa ressurreição é a pedra angular desse grande número de pessoas que professam o Cristo ressurreto. O Cristo ressurreto. Interessante, irmãos, que eu estou falando aqui de ressurreição. Agora, nós nunca negaremos, e eu disse aqui no último culto nosso, que a morte de Cristo, ela é central para o cristianismo. Nós nunca negaremos isso. O maior fato do cristianismo, o emblema do cristianismo é uma cruz. Nós não negaremos esse fato, mas também a morte isolada de sua exaltação não possui valor. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós ainda permaneceríamos em nossos pecados. Interessante que a grande verdade é que nós somos justificados, Romanos capítulo 5, versículo 9. Nós somos justificados pelo seu sangue na morte. Somos justificados pelo seu sangue na morte, mas também é verdade que a ressurreição, o túmulo vazio, foi o berço da igreja, o nascimento da igreja. Aqui, quando eu leio todo esse texto, esses 20 versos que nós lemos na leitura, eu entendo o seguinte, uma coisa fica clara para mim: jamais a morte voltará a ter a palavra final. Jamais. A ressurreição foi um sinal do fim da morte como o fim de tudo. Jesus ressuscita de entre os mortos, ele dá uma demonstração e está dizendo: a morte não tem a palavra final sobre a vida de ninguém. A morte não tem a última palavra. Eu acho interessante que, quando olhamos o pós-morte de Jesus, eu vejo aqui uma ação tão grandiosa, tão linda, que nenhuma outra coisa, nenhum outro poder poderia ter transformado homens e mulheres tristes e vazios, porque com a morte de Jesus eles estavam tristes, estavam vazios. Eles, sabe quando a gente está sem rumo? Sem direção, os discípulos cabisbaixos, as pessoas não sabiam o que fazer, estavam ali, e eles estavam tristes e vazios. Mas a ressurreição de Jesus, ela faz o seguinte: ela transforma
as pessoas tristes e vazias em pessoas infladas e cheias de valor. Estava vazia, não tinha nada, agora está cheio, sabe? Parecendo aqueles marrombeiros de academia, anda assim todo infladão. Agora com a ressurreição de Jesus, eu imagino os discípulos, a Bíblia narra isso aqui, os discípulos agora estavam inflados, cheios de valor, cheios de esperança, cheios de fé. Então a ressurreição de Jesus, ela tem essa capacidade de transformar pessoas que estão tristes, pessoas que estão vazias, que não têm nenhuma perspectiva de vida após morte, mas quando a notícia da ressurreição de Jesus alcança esse ser humano, essa pessoa se sente valorizada e cheia. Cheia de quê? Cheia de fé. Cheia de esperança, porque Jesus mesmo prometeu, olha, inclusive eu ressuscitei por vocês, eu vou para o céu, mas eu vou voltar para buscar vocês, para vocês estarem comigo, porque onde eu estiver, vocês devem estar também. Interessante que eu prego, você prega, o Cristo que esteve morto, mas que está vivo. Nós não pregamos aqui o Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós fazemos exatamente o Cristo que hoje nosso está vivo. A igreja, no primeiro século, ela foi chamada da comunidade da ressurreição, porque isso foi tão impactante. A ressurreição foi tão impactante na vida dos apóstolos, da igreja toda, que ela foi chamada, olha, você é comunidade da ressurreição, você é da comunidade da ressurreição. Sim, eu sou da comunidade daqueles que anunciam a ressurreição de Jesus. E aí, gente, faço uma pergunta. Nós somos a comunidade da ressurreição? Nós somos o povo que fala da ressurreição? Que falamos do céu que Jesus foi preparar para nós? É uma pergunta que vale a pena o nosso pensamento, o nosso coração nisso, não é? O verso 1 e 2 aqui, logo no início da leitura, nós vemos aqui que um amor profundo manifestado, o amor de Jesus manifestado. Aquelas mulheres que eu disse aqui na quarta passada, que elas ficaram junto com Jesus até a morte, não é? Até a morte, elas permaneceram firmes ali com Jesus. Aqui agora as mulheres que assistiram Jesus no seu ministério, ajudaram Jesus, cooperaram com Jesus no seu ministério, estiveram no Calvário, na morte de Jesus, e agora, nas primeiras horas do domingo, elas vão ao túmulo embalsamar Jesus. Olha que papel interessante, né? Elas acompanharam Jesus em toda a sua jornada, não abandonaram Jesus. E aqui eu vejo que é um retrato poderoso do amor, um retrato do amor que não termina com a morte, um amor que não termina com a morte. Elas amaram Jesus para além do fim, para além do fim. A gente, quando ama um parente, a gente lembra dele para toda a vida. É um amor para além da morte. Eu tenho uma avó e eu sempre me lembro dela, eu sonho com ela, muitas vezes. É um amor que vai para além da morte. Essas mulheres que nós lemos no versículo 1 e no versículo 2, elas amaram Jesus até o fim. Até o fim. Que nosso amor por Jesus, irmãos, seja até o fim, não é? Amar até o fim. Não dá para desistir no meio do caminho. As mulheres vão ao sepulcro no primeiro dia da semana. Elas se levantaram e foram para estar com Jesus. O primeiro dia da semana, então, tornou-se para nós o dia da celebração do povo de Deus. Exatamente por Jesus ressuscitar,
pelo domingo da manhã, esse dia se torna o dia da celebração. Por que nós, geralmente, a igreja está mais cheia no domingo, não é? É o dia que nós comemoramos, que nós celebramos a ressurreição de Jesus. É por isso que nós estamos aqui nos domingos, celebrando. Não é no sábado, é no domingo que nós celebramos a ressurreição de Jesus. Então, o que nós viemos aqui fazer no domingo? Viemos celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Nós celebramos todos os dias. O verso 3 e o verso 4, existe uma pergunta. Vocês quiserem acompanhar na Bíblia aí? Está aí. Quem removerá a pedra? É uma pergunta que foi feita. Irmãos, de acordo com o manuscrito do Novo Testamento, era preciso a força, é o Codex Bezae. Eu não sei se essa é exatamente a tradução, né? Olha aqui, olha um dado interessante. Era preciso a força de 20 homens para remover aquela pedra. 20 homens. Era uma pedra gigantesca. Não tinha aquela, como é que chama, hidráulica, né, para carregar aqueles equipamentos hoje que são sofisticados, ou máquina para ir lá. Era uma força de 20 homens para remover aquela pedra. Eu quero fazer aqui, irmãos, uma aplicação. Uma aplicação. Porque as mulheres estavam preocupadas com quem iria remover a pedra. Remover a pedra. E a preocupação, ela tem a capacidade de quê? De roubar a nossa energia. Rouba a nossa energia. A gente fica preocupado, fala, meu Deus, é uma pedra de 20 homens para retirar. O meu problema com o meu filho drogado é intransponível, eu não vou conseguir resolver. O problema financeiro é grande. O problema familiar é enorme. O problema. Sabe qual é o problema do problema, irmãos? É porque sempre que tem um problema resolvido, vem outro problema. É desse jeito. E a gente fica preocupado, quem vai retirar a pedra? E a gente fica gastando a nossa energia. Gente, eu falo isso para mim, porque às vezes quando a gente está muito preocupado, a gente não dorme direito. Aí o que acontece no outro dia? Você está um trapo. Você não trabalha bem, porque você não dormiu direito. É igual quando a gente vai viajar. Quem já viajou de madrugada? Quem já viajou de madrugada aqui? Gente, é péssimo. Mas a gente sempre viaja. Por quê? Você vai sair 4 da manhã. Mas você não dorme. Porque a sua mente, você precisa dormir, né? O seu corpo está parado, mas a sua mente já está viajando. A sua mente já foi, já está no meio do caminho. Você vai para São Paulo, ela já está, meia-noite, ela já está lá em Campinas. Então, irmãos, quando fala, quem removerá a pedra? Quem vai remover essa pedra? Quem vai remover o seu problema? Irmãos, deixa o problema seu para Jesus resolver, porque você não vai conseguir resolvê-lo. Embora você vai agir, você vai ter ação necessária para fazer aquilo que precisa ser feito, mas existe uma preocupação desnecessária. Desnecessária. E aquilo que é desnecessário, eu falo para você o seguinte, uma coisa que vocês vão entender bem, é desnecessário. Então, meus queridos irmãos, as mulheres, bem como os discípulos, irmãos, não discerniram corretamente as palavras de Jesus. Por que eu falo isso aqui? Que as mulheres e os discípulos não discerniram corretamente as palavras de Jesus. Jesus não falou sobre ressurreição várias vezes. Eu vou reconstruir esse templo, eu vou para o meu Pai, eu fazer a vontade do meu Pai, reino de Deus. Jesus, aqui eu acho interessante que a falta de compreensão daquilo que é falado gera em nós preocupação. Quando nós não compreendemos com exatidão, isso gera em nós preocupação. E Jesus falou, reverberou várias vezes isso.
Então eles deveriam estar descansados. Mas existia uma preocupação com a pedra. Existia uma preocupação e gastava a energia com problemas hipotéticos, gastando tempo. Às vezes nós gememos sobre minúsculos problemas, quando tudo pode ser solucionado por Deus. O que é uma pedra que 20 homens podem carregar para um Deus que é dono do universo, meus queridos irmãos? Não é? Então, quando você tiver com um problema grande, pense o seguinte: Deus é poderoso para resolver umas coisas muito maiores do que essa. Quanto mais esse problema meu. Ok? Eu acredito nisso. Deus removeu a pedra, Ele pode remover o seu problema e você deve descansar em Deus. É simples, assim. Mas o problema é que a mente, né? A gente tem, é o ser humano que trabalha, parece que em oposição àquilo que Deus está dizendo. Então, a grande parte falando ainda sobre isso, sobre pedra, grande parte da ansiedade que esmaga os cristãos, procede de coisas que jamais acontecerão. Porque se fosse um problema absolutamente real, às vezes são problemas hipotéticos. E a gente está sofrendo com aquilo. Vamos para o versículo 5 ao versículo 7. Nós vemos aqui, nestes versos, que o anjo testemunha que Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado. Uma versão fala que ele estava ao lado do túmulo, outro fala que ele desceu tipo Vingadores ali, sentou em cima da pedra e pá! Esse aqui, o escritor que é o nosso objeto de estudo, está dizendo que o anjo testemunha que Jesus havia ressuscitado, está ao lado direito do túmulo. Outro fala que estava sentado. Eu não tenho nenhum problema com isso, irmãos. Eu só sei que Deus mandou, e quando Deus manda, o anjo obedece, o governo obedece, o prefeito, o supermercado, todo mundo vai agir em seu favor. A pedra é um obstáculo muito pequeno para Deus transpor. Então, quando nós vemos aqui o túmulo vazio, ele fala assim: olha aqui, ô mulheres, não tem ninguém mais aí. Não tem ninguém mais aí. Agora também, não fique com medo. Fiquem tranquilas, não tem ninguém mais aí, o túmulo está vazio. Irmãos, agora um dado interessante que eu estava estudando aqui, que naquela época, o testemunho das mulheres, presta atenção, olha que discriminação. O testemunho das mulheres não era aceito. Elas viram o túmulo vazio, viram o anjo. Elas viram um anjo, gente. Está escrito aqui na Bíblia. Não foi visão, nem sonho. Não, elas viram, literalmente. Só que, por causa da cultura, as mulheres, o testemunho dela não era aceito. Então, o que elas falassem, alguém tinha que ir lá para dar o veredito. Um homem. Interessante isso aqui. Interessante e ruim, né? A cultura do desvalor do testemunho da mulher. E eu vejo que Pedro, quando foi informado, ele corre ao sepulcro, mas ele chega lá, ele também não viu mais o corpo de Jesus. Ele viu lençóis e voltou para casa maravilhado. Voltou alegre, voltou feliz, porque é isso que a ressurreição causa em nós. Ela causa alegria. Quem acredita em Jesus ressuscitado é uma pessoa feliz. Então Pedro vê aquela cena e aí existe outra coisa. Agora tem um testemunho de Pedro, tem um testemunho de João. Mas existe um outro problema. Os líderes religiosos daquela época subornaram soldados para espalhar uma mentira. Negócio de suborno, a gente fala em Brasil, a gente está bem acostumado com isso. Nesse aqui a linguagem é fácil de entendimento. Os soldados subornam para espalhar uma mentira, afirmando que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus.
Para quê? Desacreditar a ressurreição de Jesus. Para desacreditar a ressurreição de Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus dá aos seus discípulos uma grande comissão, ou seja, o testemunho, primeiro as mulheres, depois o testemunho do Pedro e de João, ao mesmo tempo que Deus está fazendo aqui o seguinte, Ele está comissionando, fazendo uma grande comissão. Irmãos, por trás de uma grande comissão tem o quê? Tem um grande Satanás, tem um grande demônio. Por trás de uma grande obra, tem um grande levante. Por trás de um grande homem e uma grande mulher de Deus, tem o quê? Tem gente se levantando contra você, contra o seu ministério, contra a sua vida. Então, aqui, Jesus está comissionando discípulos, fazendo uma grande comissão, e Satanás está também mandando soldados, pessoas ímpias, para espalhar mentira. Gente, eu entendo o seguinte: onde um templo é levantado, Satanás levanta uma sinagoga da mentira. Onde existe uma pessoa trabalhando para o reino de Deus, existe 4, 5, 20 trabalhando contra. E aí? Se eu estou trabalhando para o reino de Deus, sendo testemunha de Cristo na terra, eu vou parar por causa do falso testemunho, sim ou não, igreja? Não. Eu vou ser resoluto, da mesma forma que Jesus foi, em ir para a cruz, salvar a mim, salvar a você. Essa é a nossa convicção. Pode ter levante de Satanás, pode ter mentira grande, logo na ressurreição, uma grande mentira. Se nós fôssemos ficar pela grande mentira, nós estaríamos na nossa casa sem a esperança da ressurreição. Mas nós estamos hoje dentro da igreja, porque nós acreditamos na ressurreição de Jesus. E aqui está a comunidade da ressurreição de Jesus, testemunhas vivas disso. Eu sou testemunha. Nós vemos no verso 7, os discípulos que prometeram fidelidade até a morte, fugiram. Eles fugiram. A gente fala só de Pedro, mas os outros também, irmãos, perna para quem te quer, eles sumiram. João ficou. João foi até o fim. Mas aqui, o que eu vejo, que mesmo aqueles discípulos que prometeram fidelidade, vou contigo para a prisão e morte, Jesus, agora são alvos do cuidado restaurador de Jesus. Eu aprendo muito com isso, irmãos, porque às vezes a gente promete, no nosso egoísmo, na nossa falácia, na nossa vida, a gente promete tanta coisa e às vezes a gente não cumpre aquilo que a gente está prometendo, mas Jesus vem lá depois e cuida da gente, Ele restaura, Ele traz paz para as nossas almas. Isso aqui é coisa linda. Interessante que não há fracasso que o amor de Jesus não possa reverter. Não existe, mas o meu fracasso é tão grande que Jesus não possa reverter. Não existe fracasso no mundo que Jesus não possa reverter. O amor doador de Jesus, o amor de entrega, o amor de morte, o amor de cruz, que não possa reverter o quadro da minha vida e da sua vida. Seja Pedro, seja Lucas, seja quem for, o Judas, o outro Judas que eu estou dizendo, seja quem for, o amor de restaurador de Jesus nos alcança. Nos alcança. Pedro, eu imagino que nessa situação aqui ele deveria estar se sentindo excluído, não é? Sentindo excluído. Jesus o chama pelo nome. Jesus não fez discriminação pela sua negação. Já que Pedro negou, eu vou deixar ele por último, se fosse a gente, fala assim, não, agora eu vou dar um jeito, vou dar uma amostra, eu vou te perdoar, mas eu vou te matar na unha. Nós fazemos assim, irmãos. Eu vou dar um chá,
um chá de banco nele, eu vou fazer ele comer na tábua, como diz aí no ditado. Não, Jesus não faz isso. Pedro talvez já se sentia excluído, falou, eu não faço mais parte dessa comunidade. Jesus faz o seguinte, vá lá e diga a Pedro, chama pelo nome, aquele que negou há poucas horas, Jesus chama ele pelo nome. Então, irmãos e irmãs, nessa noite eu digo para vocês, o túmulo vazio fala de um novo começo, de perdão, de esperança, restauração, um começo para você, que talvez tenha, meu pecado é imperdoável, é um novo começo para você, mas eu não tenho esperança, a ressurreição é esperança para você, e para você também é restauração, que o diga o nosso Pedro. Interessante que, se você depois lá na sua casa, se você quiser ler em João 20:17, diz assim, os covardes e medrosos, Jesus chama de irmãos. Todos aqueles covardes, medrosão lá, vocês são meus irmãos, gente. Vocês fazem parte dessa grande comissão. Vocês, vocês agora não são mais medrosos, vocês não são covardes, agora vocês são meus irmãos. O túmulo vazio faz isso. A ressurreição faz isso. Os versos 9 ao 14, nós vemos aqui um aparecimento surpreendente. A primeira testemunha da ressurreição não foi Pedro, não é? Não foi Pedro, Maria ou João. Mas sabe quem foi? Maria Madalena. Isso aqui você vai entender o que eu quero dizer. Maria Madalena, Jesus expulsou 7 demônios. Era mulher endemoniada. Interessante, parece que Jesus gosta, ele estava certo dizer que ele vem para os doentes mesmo, né? Olha aqui, irmãos, o testemunho de mulher não era aceito pelos judeus, como eu disse para você, mas Jesus quebra esse paradigma e evidencia o milagre da transformação. Aquela possuída de demônios se torna embaixadora das boas novas. Aí você pensa, aquele drogado ali, aquilo ali nunca vai ser nada. Daqui a pouco você vê ele todo arrumadinho. Onde você vai? Eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. A transformação de Deus alcança a vida dele. E ele se torna um embaixador do Evangelho de Deus. Que coisa linda. E depois Jesus faz uma comissão universal, nos versos 15 a 20. A boa nova de Jesus precisa ser pregada. Embora Jesus tenha se ocupado em atender às necessidades físicas das pessoas, ele focou primordialmente as necessidades espirituais. O que ele disse? Ide e pregai. Ide e pregai. Então nós vemos aqui o foco de Jesus era as coisas espirituais. Eu digo para você o seguinte, o Evangelho de Jesus deve ser compartilhado. O Evangelho de Jesus deve ser compartilhado. E quem vai compartilhar isso, meus irmãos? Sou eu e é você. A evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável. O mundo precisa do Evangelho e a salvação precisa ser oferecida livremente. A igreja é o perfume de vida. Mas é interessante que ela também é perfume de morte. Vamos entender isso aqui, perfume de vida e perfume de morte. E eu começo aqui a encerrar. Irmãos, a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes. É espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Aos que recebem a mensagem, a igreja é cheiro de vida para a vida. Preste atenção. Agora, aqueles que rejeitam as boas novas, ela é cheiro de morte para a morte. Porque ela aponta o caminho da salvação. Ela aponta a ressurreição. E o aceite é cheiro de vida para a vida. O não aceite, cheiro de morte para a morte. O verso 16 fala o seguinte:
aquele que crê e for batizado será salvo. Vamos entender isso aqui, irmãos. O batismo não faz o cristão. Não faz. Ele demonstra. Demonstra. Uma pessoa pode ser salva sem o batismo. Na cruz, por exemplo, Jesus salvou uma pessoa. Não teve tempo de dizer, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de fazer uma escola de novos membros. Não. Ele foi salvo. Então o batismo é uma demonstração pública da nossa fé. A gente fala como ministro, você declara, mediante Deus, diante dessas testemunhas, que você, aí a gente faz aquela declaração de Deus, se arrepende dos seus pecados, reconhece Cristo como seu Senhor. Então, diante da sua declaração, diante de Deus, os homens, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Água nele. E nós, batistas, acreditamos no batismo de imersão. Depois a gente faz outro estudo aqui sobre batismos existentes na Bíblia. Quem sabe em uma próxima oportunidade. Mas jamais alguém pode ser salvo sem crer em Jesus. Alguém pode ser salvo sem ser batizado. Mas ele não pode ser salvo sem crer em Jesus. Não pode. No verso 19 ele fala que a sua obra está consumada e Cristo é coroado à destra de Deus. À destra do Pai, ele intercede pela igreja, governa o universo e vai voltar para buscar a sua noiva. No 20, a igreja, em parceria com o Senhor, realiza a sua obra. A mensagem deve ser pregada aos ouvidos e aos olhos. A mensagem do ministério de Jesus, da morte de Jesus, ressurreição, volta de Jesus, devem ser pregadas aos ouvidos e aos olhos. Que Deus nos dê esse entendimento de mesmo perseguidos, empobrecidos, despojados de influência política, os discípulos empunharam a bandeira do Evangelho e conquistaram o mundo. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, muito menos YouTube. Mas eles conquistaram o mundo, porque eles foram testemunhas fiéis. Então, para eu fazer uma aplicação final aqui com vocês, eu digo o seguinte: nós precisamos simplesmente ser testemunhas de Jesus. Amém?